Estamos com Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, desde 2016. Ele atua na área de sistemas dinâmicos, atuação pela qual recebeu diversos prêmios e reconhecimentos internacionais. Ele é um dos principais realizadores da OBMAP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, promovida pelo INPA desde 2005, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, a SBM, e, como se não bastasse, prolífico divulgador científico. Primeira questão, queria que você nos contasse um pouquinho sobre sua relação pessoal com a matemática. Como é que essa história se construiu desde a tenridade? Eu sempre gostei de matemática na escola. Eu era bom aluno, não tinha dificuldade em nenhuma disciplina, mas entre todas, a matemática sempre foi a minha favorita. E basicamente porque já como criança e adolescente, eu tinha a ideia de que a matemática é um conjunto de conhecimento muito bem organizado, em que tudo se encaixa, tudo faz sentido. Na hora que você entende, tudo faz sentido. Outras disciplinas estão cheias de coisas arbitrárias. Você pega a geografia, o Amazonas tem 7 afluentes ou 8 na margem esquerda, vai saber por quê. Acontece, é arbitrário. Enquanto na matemática você sempre explica, você sempre encaixa. Física também tem muito isso, mas física tem erro de observação, que coisa feia, erro. E matemática era bem organizada, bem limpa, bem lógica. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, aconteceu que eu estava em casa estudando e a minha mãe, por alguma razão fortuita, perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse. E eu respondi na hora, sem pensar, que eu queria ser professor de matemática na universidade. E isso simplesmente porque eu gostava de matemática, porque eu achava que a universidade era o máximo, então eu quis juntar tudo de bom num plano de vida só, mas é claro que eu não tinha a menor ideia do que significava a profissão, e depois vim a descobrir muita coisa que eu, evidentemente, não tinha ideia. Mas consegui impressionar a minha mãe com a clareza de visão do filho adolescente, com que pareceu ser uma clareza de visão do filho que ela tinha. Lá em 2016, não vou dizer para quem, o senhor deu uma entrevista dizendo que a matemática, para usar o eufemismo, né, a educação matemática no Brasil não ia muito bem das pernas. Queria saber como é que isso tem mudado ao longo dos anos. E eu acho importante reconhecer os esforços que têm sido feitos para corrigir o curso da educação em matemática no Brasil, que não é boa, francamente não é boa. Por que não é boa? Há várias, aliás, de um modo geral, a educação básica no Brasil não é de boa qualidade, há várias explicações. De uma parte, o fato de que o nosso ensino, a partir de certo momento, foi se massificando, se democratizando, o que tinha que acontecer, tem que acontecer, mas isso tem que vir acompanhado, teria que ter vindo acompanhado de uma priorização, que também significa investimento, também significa orçamento, recurso, mas, sobretudo, uma priorização do papel que a educação básica tem enfim, na própria saúde cívica do país, e isso não aconteceu. Então, o nosso calcanhar de Aquiles, em termos de educação básica, é a formação do professor, que eu diria, é deficiente em essencialmente qualquer esfera, na esfera privada tanto quanto na esfera pública, embora por razões diferentes. Nós precisamos formar o professor para que ele ou ela possa lidar com as inúmeras dimensões do que significa a educação. Significa, para começar, que o professor saiba o que vai ensinar, essa obviedade que não é consenso no nosso ambiente acadêmico. Então, o nosso calcanhar de Aquiles começa aí. Valorizar a formação do professor, claro que também passa por valorizar a própria carreira de professor. Estou pensando em salário, estou pensando em um plano de carreira que incentiva a progressão, coisa que os nossos professores não têm incentivos à progressão, não têm incentivos ao desempenho, de modo geral. Eu estou dando o lado negativo, como eu disse, há iniciativas positivas, há estados em que esses incentivos foram criados, nem sempre da melhor forma, eu diria, mas começa por aí. Aí quando você alia essa situação de desvalorização e de subformação do professor com as nossas dificuldades de um país em desenvolvimento, condições socioeconômicas extremamente heterogêneas, condições, por vezes, até de insalubridade cívica na sala de aula, de violências, etc. Quando você combina tudo isso, é até surpreendente que nós tenhamos os resultados que a gente tem. Poderia ser pior.
Ao mesmo tempo, como eu disse, há várias iniciativas muito positivas. A Olimpíada de Matemática, a OBMEP, é uma dessas iniciativas. Eu falo sem nenhum problema, apesar de ela ser organizada pelo meu instituto, porque os benefícios da Olimpíada são claros. Existem iniciativas também na iniciativa privada de buscar ensino de qualidade. Em escolas públicas também há ações, muitas vezes lideradas por professores mais do que pela própria instituição. Eu convivo bastante com professores de educação básica. A vocação e a dedicação que a gente encontra em alguns, apesar da total falta de incentivos para tal, chega a ser comovedora. E o que a gente sabe, de forma muito clara, por intermédio da Olimpíada, é que um professor, uma professora, não importa onde esteja, professor ou professora com vocação, com vontade, com dedicação à escola, muda completamente o cenário da escola. No ponto em que nós estamos, a ação individual de uma pessoa que simplesmente gosta do magistério muda completamente. Todo ano a gente tem evidências disso nos resultados que ocorrem na Olimpíada, porque a Olimpíada, que alcança atualmente mais de 20 milhões de crianças, ela chega a todos os cantos do Brasil. Ela é uma competição escolar no sentido que ela tem um formato de competição, tem medalhas, né? Mas a OBMEP sempre foi uma política educacional, desde o começo, desde a concepção pelo INPE em 2005, apoio do Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, sempre foi uma política educacional. Porque esse formato de competição serve de incentivo à participação e à participação ativa das crianças na Olimpíada. E com isso elas ficam em contato com a matemática muito mais do que ficariam. Isso eu posso falar com muito à vontade, porque eu tenho, por um lado, porque há evidências disso aí. Estudos que foram feitos que mostram como a presença de um aluno na escola que ganhou uma menção honrosa contribui nos anos seguintes para uma melhora geral da escola nas provas de avaliação do MEC, no SAEB, na Prova Brasil, etc. Por quê? Por que uma menção honrosa na escola faz diferença? Porque essa menção honrosa sinaliza a todos os outros da escola que eles também podem conseguir, que a gente não é vira-lata. É o tipo de sentimento que o Brasil teve a partir de 58, quando ganhou a Copa do Mundo. Nós podemos fazer isso. Não é uma fatalidade. E essa sensação, quando chega às escolas desse Brasil escondido por aí, faz uma diferença no local. Combinado com a ação do professor, então é fantástico. A Olimpíada tem programas de formação para professores, tem premiações para professores, para escolas também. Deixa eu lhe dar, inclusive, um elemento que é um pouco novidade. Nós estamos lançando, de fato, hoje, a Olimpíada Mirim é uma extensão da OBMEP para crianças do segundo até o quinto anos do ensino fundamental. Até então, essencialmente, a Olimpíada era restrita aos estudantes a partir do sexto ano. E aí, tudo que eu disse sobre que a Olimpíada não é uma competição de fato, ela tem um outro objetivo, se acentua com crianças menores, o caráter lúdico, o caráter de incentivo ao contato com a matemática aumenta mais ainda. Mas outra coisa que aumenta é a importância que o professor tem, porque nos anos iniciais o professor é ainda mais fundamental, ainda mais crítico, e também nós sabemos, de um modo geral, com a formação em matemática é bastante reduzida. Muitas vezes, praticamente, a formação específica em matemática é realmente muito, muito baixa. Então, a Olimpíada busca também, e sobretudo no nível da Olimpíada Mirim, busca chegar até o professor. E nós sabemos que muito professor, sobretudo nesse nível, não está à vontade com a matemática, não está confortável. E trazer esse conforto, ajudar a trazer esse conforto, é algo que está também nos objetivos, nas motivações da Olimpíada. Eu trouxe para um evento no Rio um professor, o nome dele é William Burton, ele é da Nova Zelândia e era, na ocasião, o presidente da Organização Internacional de Educação Matemática, chama Comissão Internacional de Instrução Matemática. Ele deu uma ótima palestra no IMPA, bem-humorada, em que disse, entre outras coisas, que ser professor de matemática é uma profissão no ramo do entretenimento.
o professor de matemática, e ele estava valorizando a profissão. Você tem que saber o que está ensinando, tem que saber ensinar, mas tem também que ser um pouquinho comediante para manter para manter a atenção da sua turma. Todo professor precisa, mas no caso da matemática, que tende a ser mais abstrata, isso se torna mais crítico. É muito difícil. Ser educador é difícil, ser professor de matemática é mais difícil ainda. É difícil, mas nós sabemos, nós temos exemplos de profissionais em todo o Brasil, em todos os níveis do nosso sistema educacional, que fazem isso dia após dia com uma certa magia, e com o encantamento deles mesmos. Então, uma parte vem de dentro, uma parte vem de dentro, uma parte vem também de se sentir bem no ambiente escolar, se sentir bem na escola, se sentir bem na profissão, e são coisas que competem aos responsáveis pelo sistema educacional garantir que essas condições sejam criadas. E uma parte tem que ver com nós entendermos que o conhecimento que é melhor entendido é aquele conhecimento que é construído pelo próprio aluno. Eu não vou dar a receita aqui. Se eu tivesse uma receita, eu escreveria um livro, publicaria em inglês e ficaria rico. Publicaria em várias línguas e ficaria rico. Não tem uma receita, mas é claro que o professor que consegue cativar a atenção, e muitas vezes o caminho para fazer isso é conectar o assunto que está sendo ensinado com uma experiência com a qual o aluno possa se relacionar. Você veja, há estudos, há trabalhos científicos que avaliam a evolução da relação da criança com a matemática. Lembro de um estudo que foi publicado há alguns anos, que mostrava que criança, quando entra na escola, quase 100% gostam de matemática. É assim, os que gostam aqui em cima, os que não gostam cá embaixo. E ao longo do processo do caminho escolar, as duas curvas se cruzam. Quando chega ao fim do ensino médio, as porcentagens foram trocadas. Passa de 95 que gostam, 5 que não gostam, praticamente inverte ao final do ensino médio. O que acontece aí no meio? Acontece a sala de aula. Acontece a sala de aula em que, muitas vezes, o conhecimento que está sendo dado, por falha do professor, por falha do material didático, por falha da própria criança, é difícil manter a atenção, manter o interesse. O ensinamento que está sendo compartilhado soa como artificial, como sem sentido. E o caminho, na minha visão, o caminho para isso é que, sempre que possível, na medida do possível, o professor consiga conectar o ensinamento, o conhecimento com algo concreto. Porque a razão pela qual as crianças pequenas gostam de matemática, não têm medo de matemática, é muito clara. É que a matemática que eles conhecem é útil. É a matemática de contar brinquedos, é a matemática de comparar tamanho de pizza, saber se a irmã está levando um pedaço de pizza maior ou não. É uma matemática que se relaciona muito diretamente com os interesses e com as necessidades da criança. À medida que o conhecimento vai ficando mais abstrato, é muito importante que essa conexão seja mantida. Eu tenho consciência de que eu, gravando essa entrevista para um seminário cheio de especialistas em educação, coisa que eu não sou, tá? Que eu queria deixar bem claro. Mas eu tenho um pouco de experiência também como pai. Na medida em que eu posso tirar proveito das experiências da trajetória escolar dos meus filhos, vem confirmando muito dessas ideias que são suscitadas também pelo contato com o ambiente das nossas escolas. Queria que o senhor falasse um pouquinho da relação da matemática com outras áreas do conhecimento, né? E acho que dá para trazer para essa questão, inclusive, a história do Centro Pi, que faz essa ponte, né, da academia matemática com outras indústrias. As nossas universidades geram conhecimento, adquirem conhecimento, mas esse conhecimento normalmente fica preso dentro das paredes da universidade. A osmose, a transmissão do conhecimento para a sociedade, por um lado, e em particular para o setor produtivo, é lenta. E em matemática essa questão é ainda mais acentuada, porque nós, matemáticos, temos dificuldade de fazer essa comunicação, e do outro lado, os parceiros, os eventuais parceiros, em geral, não esperam, nem sequer têm conhecimento dessa possibilidade. Você mencionou o Centro Pi, que é o nosso centro de inovação, projetos de inovação que criamos no INPA no ano passado.
é um instrumento para nós incentivarmos essa transmissão de conhecimento e essa aplicação do conhecimento fora das paredes da universidade. Eu vou dar um exemplo de um projeto, dois projetos que nós fizemos, vou dizer de maneira muito sucinta, porque são projetos bem distintos um do outro. O primeiro foi em 2020, quando nós recebemos um contato do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, preocupado com a realização das eleições de 2020 e com o risco de que as eleições contribuíssem para a contágio da Covid, etc. O ministro nos solicitou que ajudássemos a equipe do TSE a buscar o melhor formato para a organização das eleições e, em particular, ele tinha duas questões concretas: se seria uma boa ideia aumentar o tempo de votação, a abertura das urnas, para espaçar os eventuais contatos, e também se seria uma boa ideia, se seria conveniente segregar os horários, reservar horários para certos grupos, como, por exemplo, idosos. Nós montamos um grupo de trabalho que fez uma análise, uma modelagem do problema e pudemos, então, assessorar o TSE nesse aspecto. Sim, seria uma boa medida, de acordo com os nossos modelos, aumentar o tempo de votação. A eleição durou uma hora a mais do que a eleição de 2018, foi o resultado disso aí. E dois, segregar os horários por grupos não parecia fazer grande diferença, e por isso que o TSE recomendou que os idosos votassem pela manhã, mas não impôs isso, não foi uma obrigação, não parecia ter muito resultado. Você veja, conhecimento matemático, nós temos uma análise, felizmente o TSE tem muitos dados de eleições anteriores, então a gente pôde trabalhar isso muito bem trabalhado. O conhecimento matemático foi colocado a serviço de uma causa cívica, de interesse nacional. Quantas pessoas que votaram souberam que tinha matemática por trás tinha um pouco de matemática por trás da eleição? Ninguém, mas tinha. Um outro projeto mais recente que a gente fez com a empresa DASA, que é uma empresa na área médica, foi desenvolver métodos de inteligência artificial para avaliar o desempenho, a evolução de uma gestação. Especificamente, um dado importante que os médicos fazem na hora que é feito o pré-natal, que é só feita a ultrassonografia, é tentar calcular o volume de líquido amniótico associado à gestação, porque isso é um parâmetro que informa muito bem, é um bom indicador da saúde do processo de gestação. Isso é um trabalho complicado, porque você não pode tirar o líquido amniótico e botar numa proveta para medir, né? Você tem que fazer a partir das imagens, e o médico faz isso de forma bastante artesanal. Quem já fez pré-natal sabe disso, fica lá o tempo todo, mexe a coisa, avalia daqui e dali, e depois disso feito, o médico senta e fica lá com o papel e o lápis fazendo contas para calcular o volume. Nós desenvolvemos um algoritmo que aprendeu a fazer esse trabalho usando dados que a própria empresa forneceu, e treinamos o algoritmo com esses dados, e atualmente ele faz esse trabalho com não só com uma precisão da ordem de quase 93% de acerto, mas nós sabemos também qual é a margem de erro, também podemos informar isso. De fato, no processo de treinamento, a única vez que o algoritmo e o médico estiveram em desacordo, o algoritmo estava certo e era o médico que estava errado. E esse algoritmo faz esse trabalho, a partir dos dados da imagem, faz esse trabalho em cerca de 5 segundos, para fazer o cálculo do volume. Um médico treinado, bem treinado, é um treinamento longo, é uma especialidade rara, inclusive, um médico bem treinado demora meia dúzia de horas para fazer o laudo disso aí, porque tem que ficar fazendo esse cálculo com cuidado. Então, de novo, é um domínio em que a matemática pode entrar, é evidentemente um avanço que tem interesse comercial para a empresa, porque tem interesse comercial também para o paciente, para o plano de saúde, etc., porque torna o exame muito mais barato de ser realizado, mas tem um valor social também, porque o algoritmo funciona também no Rio de Janeiro e em São Paulo, quanto em Macapá ou Porto Velho. Ele vai oferecer a mesma qualidade de serviço, que nós sabemos que, naturalmente, nosso sistema de saúde não tem
essa homogeneidade no território nacional. Métodos como esse podem contribuir para isso. Então, o ponto, e é uma das motivações da criação do Centro PI, é que o conhecimento é para ser colocado a serviço da sociedade. E é muito importante que as nossas instituições universitárias, acadêmicas, na minha visão, tenham essa consciência dessa dimensão. Nós estamos a serviço da sociedade, nós somos pagos, financiados pelo contribuinte, e aquilo que a gente produz, que é conhecimento, deve voltar para o benefício do contribuinte. Mesmo em situações em que o contribuinte nem vai se dar conta da contribuição da matemática para o que está acontecendo. E há muitos outros exemplos. Uma das coisas fantásticas da matemática é que, por vezes, a mesma ferramenta serve para a medicina e serve para a indústria de mineração. As mesmas ideias matemáticas podem ser aplicadas para uma questão de saúde ou para uma questão de avaliação de jazidas de minério, ou, enfim, ou uma série de outras áreas de atividade. Então, a matemática é muito transversal. Ela pode... E se tem uma coisa que o século XXI está trazendo, é uma proeminência cada vez maior da matemática na tecnologia. O senhor já escreveu centenas de colunas sobre matemática e é um exímio divulgador da disciplina. Queria que o senhor contasse dos seus aprendizados, de como é levar matemática para cada vez um número maior de pessoas e públicos tão distintos. Não é uma coisa simples, Gabriel. Você sabe disso, que você também dentro da sua profissão, você contribui muito nesse sentido. Não é uma coisa simples porque, de novo, o Brasil é imenso e o que a gente consegue fazer, por exemplo, com uma palestra dada numa escola, é limitado. Não é desprezível de jeito nenhum. Muitas vezes eu acabo encontrando essa garotada uns anos depois, você foi lá dar uma palestra na minha escola, gostei muito e tal. Nós temos um projeto, o INPA tem um projeto com 10 escolas da área do Rio de Janeiro, o projeto se chama Meninas Olímpicas do INPA, voltado para promover, para incentivar a manutenção de mulheres e meninas em carreiras de ciências. Dá muito certo, nós já sabemos que dá muito certo. Vale a pena, mesmo nas escalas em que a gente trabalha, vale a pena. Agora, é importante, a meu ver, que nós sermos capazes de acrescentar uma dimensão mais de massa a esse esforço. Eu, por exemplo, quando era adolescente, assistia, eu acho que eu já viraria matemático de qualquer forma, mas eu fui ouvinte, espectador ávido da série Cosmos, do Carl Sagan. Fez um monte de cientistas no mundo todo. Por intermédio da TV, ele chegou a uma escala, e eu ainda tenho lembranças maravilhosas de assistir coisas que ele contava. Essa escala maior faz falta no Brasil. E o nosso público, a nossa sociedade tem pouca exposição à ciência nos meios de comunicação, com as exceções, com abertura. Aliás, eu devo dizer que você perguntou sobre lições, uma das lições que eu aprendi nesse processo foi que, ao contrário do que os meus colegas por vezes acham, os meios de comunicação principais estão até bastante abertos à comunicação científica, bastante abertos. Eu sempre tive uma grande receptividade, por vezes também acompanhado de um certo medo. Quando o Jornal Nacional nos procurou para fazer uma série de matérias em 2017 sobre matemática que passou no Jornal Nacional, eles ficaram, a primeira reação deles foi de espanto, que nós não escorraçamos eles por terem trazido essa proposta. Pelo contrário, sentamos para conversar com eles. Nós temos que estar tão disponíveis, tão acessíveis, quanto a minha experiência diz que os grandes meios de comunicação no Brasil até estão. Mas nós precisamos ir mais além, ser capazes de ter um Carl Sagan que faça, que bote o brilho nos olhos das crianças. Eu brinco com frequência que está na hora de ter um galã de novela que seja um matemático, tá? Colocar a profissão, colocar a atividade científica, pode ser de outras ciências, mas você me entende, né? Incorporar a nossa cultura a percepção da importância que a ciência tem, a matemática em particular, e do valor, do real significado, a real natureza que matemática não só um professor de matemática, não é apenas aquele cara chato de óculos
e cabelo branco que fica falando coisas sem sentido. É muito mais, né? É muito mais e impacta a vida das pessoas pode impactar de modo muito positivo. Queria agradecê-lo pela entrevista, sempre ótimo falar com o senhor e deixar espaço para os seus recados finais. Quero desejar o sucesso igual ou ainda maior do que das edições anteriores. É uma iniciativa que o INPA tem um grande prazer em estar associado, uma iniciativa extremamente meritória de se dar, dentro do espírito de trazer novas ideias, trazer novas abordagens, trazer novas tecnologias educativas para o nosso ambiente escolar, com uma base científica, com a base de evidências de que é a melhor garantia de sucesso. Então, desejo muito êxito ao seminário e espero ver vocês em breve.